Qual foi a sua maior virada de chave? Quando que você virou a chave para ter a vida que você tem hoje? Essa foi uma pergunta que eu já vi repetir várias e várias vezes em diversos eventos que eu já participei sobre finanças, investimentos, empreendedorismo e desenvolvimento humano. Essa é uma pergunta não tão simples de ser respondida, mas eu sempre quis aqui no YouTube, durante muito tempo, encontrar algum vídeo que, caso eu quisesse mudar de vida, transformar minha realidade de forma rápida, como que eu poderia fazer isso? Com método, qual seria o guia, qual seria o passo a passo que, se eu seguisse aquilo ali com base em ciência, sem achismo, sem solução mágica, caso eu seguisse aquilo ali com consistência, eu conseguiria transformar a minha realidade. Eu fiz esse vídeo aqui justamente para ser esse guia. Eu reuni várias informações de livros que eu já li, de podcasts que eu já escutei, tanto aqui do Brasil quanto de fora do Brasil, de cursos que eu já assisti, e eu peguei todas essas informações e montei esse passo a passo que eu já segui, vi resultado para minha vida, e eu tenho certeza que se você aplicar esse método, esse passo a passo, você também vai ter uma transformação na sua vida, nos seus hábitos, na sua rotina, nos próximos meses, se você aplicar isso com consistência. A primeira coisa que você precisa entender é que é na arena que o gladiador pede conselhos. É na arena que o gladiador pede conselhos. Você já deve ter ouvido isso por aí. Eu quero te mostrar de fato, na prática, o quanto que isso funciona com um exemplo prático meu que eu vivi recentemente. Então, se você me segue nas redes sociais, você já deve ter visto lá no meu Instagram que eu estou praticando exercício físico todo santo dia. E tem mais de 320 dias nesse ano que eu estou praticando exercício físico sem falhar. Tanto corrida quanto exercício de musculação mesmo. E durante a minha preparação de corrida, eu decidi fazer uma meia maratona. Então eu corri a distância de 21 quilômetros e alguns metros ali para concluir essa meia maratona e estimular o meu corpo para isso. Onde que eu quero chegar com essa história, com esse exemplo prático meu, pessoal? Como eu fiz a corrida, eu fui lá e fiz os 21 quilômetros, corri os 21 quilômetros, eu vi na prática como que o meu corpo reage àquilo ali. E foi depois de concluir os 21 quilômetros que eu percebi vários pontos que eu poderia ter melhorado. E foi depois de fazer isso que eu comecei a entender e pedir conselhos para quem já fez o que eu quero fazer. A correr 21 quilômetros na velocidade que eu quero correr, para quem já correu uma maratona completa na velocidade que eu quero correr, o que eu fiz de errado durante esse percurso. E eu só sei o que eu fiz de errado porque eu fiz o percurso. Então é na arena que o gladiador pede conselho. É depois que você já está fazendo, depois que você já fez e está no processo que você vai começar a pedir conselhos diferentes. Porque se eu não tivesse feito, eu nem saberia isso para pedir o conselho. Então, se você não começou aquilo que você falou que ia começar, não adianta você ficar na teoria, e pergunta para um influenciador, e pergunta para uma pessoa que você respeita, pergunta, mas você não está fazendo. Então, não vai fazer sentido, provavelmente, aquele conselho, aquela ideia que a pessoa vai te passar. Então, para mim, por exemplo, depois que eu fiz os 21 quilômetros, que eu vi vários vídeos, vi alguns influenciadores que falam sobre corrida falando, que abaixar o ombro, relaxar o maxilar, então são várias coisas que eu só comecei a perceber de fato que esse conselho funciona na prática, depois que eu comecei a correr de fato. Testei, abaixei o ombro, relaxei, diminui a energia, diminui a frequência cardíaca, são várias coisas que na prática, só porque eu fiz, que eu consegui entender esse conselho. Que eu consegui entender o que eu deveria perguntar, qual seria a pergunta que eu deveria fazer. Então comece a fazer as coisas. Anota, faz o plano, obviamente você precisa fazer o plano, mas executa, não deixa para executar depois, comece pelo menos a fazer o mínimo possível. Quer começar a correr? Corre 100 metros, dá uma volta no quarteirão correndo, alguma coisa nesse sentido todos os dias. Porque depois que você começa a fazer, vai vir algumas dúvidas. Como que eu posso para fazer meu músculo doer menos? Como que eu posso me alongar melhor? São coisas que você só vai se perguntar já que você começou a fazer. E isso para todas as áreas da vida, né? Não só na atividade física, mas para negócio online, por exemplo. Né? Como você pode começar a vender online? Só quando você começa de fato a vender online, você vai ter as dúvidas. Como que eu posso fazer para pagar menos taxa, por exemplo? Como que eu faço para melhorar a minha margem? São várias perguntas que surgem no caminho. Então comece. Esse primeiro passo do guia é você começar e entender que é na arena que o gladiador começa a pedir conselhos. Segunda coisa que você tem que ajustar para você transformar a sua vida, e não só a sua, mas das pessoas que estão ao seu redor também, é você ajustar
os níveis de dopamina, os estímulos de dopamina que você tem no seu corpo. Você já deve ter ouvido por aí várias vezes sobre dopamina, sobre jejum de dopamina, e o que eu quero falar para você não é necessariamente um jejum de dopamina, é você ajustar a dopamina que o seu corpo está acostumado para você entender melhor como funciona esse neurotransmissor. Você vê na prática que você ficar viciado em TikTok, vídeos curtos, shorts do YouTube, estímulos rápidos para o seu corpo, né? Você ter um nível, um pico de dopamina ali no seu corpo a cada minuto, quando você rola um novo Reels e começa aquele Reels de motivação, uma fala de alguém num podcast, você fica com aquele nível de dopamina tão viciante, você já fica travado com ele aqui em cima. E quando você vai jantar com a sua família, por exemplo, que tem um nível de dopamina menor, você não consegue se sentir feliz. Porque o seu nível de dopamina está tão viciado aqui em cima, que é Reels, vídeo curto, comida com muita caloria, novidade a cada momento ali, com coisa, substância que às vezes não é natural para o seu corpo. Você fica tão viciado aqui em cima que quando você faz as coisas naturais, que é sair com a sua família, ir para um parque, correr com alguém, fazer um exercício físico, fica aqui. Você não fica motivado, porque olha a distância que está disso aqui. O nível de dopamina quando você está viciado nesses estímulos rápidos fica muito alto. É muito difícil você alcançar isso com a dopamina natural que seu corpo tem quando você tem novidades que não necessariamente estão relacionadas com redes sociais, com eletrônicos, novidades do dia a dia mesmo. Então a minha sugestão é para você ajustar esses níveis de dopamina. Não você parar de mexer em rede social, parar de assistir Reels, não, muito pelo contrário, é você ajustar isso. Você saber dificultar o seu acesso às redes sociais, por exemplo. Então, se você está muito viciado naquilo ali, durante algum tempo, apaga a rede social do seu celular, por exemplo, e começa a usar só no computador. Você vai ver o tanto que fica mais chato no Instagram, por exemplo, você ficar assistindo stories no seu computador. Muito difícil, muito chato, fica muito fora de mão. E a ideia é justamente essa, você dificultar para você adaptar esse estímulo. Ao invés de ficar toda hora assistindo Reels, você dificulta isso por um tempo, começa a fazer isso só no seu computador. É um exemplo aqui para você, né? Para você dificultar isso, tornar aquilo mais difícil e, consequentemente, você vai fazer menos. Então, você ajusta de cá os estímulos muito rápidos, né? Você pode fazer isso com o YouTube também, com o TikTok também, você vai ver o tanto que vai mudar de fato. Então, você vai diminuindo os estímulos com recompensa muito rápida e você vai aumentando a riqueza da vida simples, que é valorizar aqueles pequenos momentos, né? Você sair para um ambiente novo com a sua família, com as pessoas que você ama, fazer coisas novas, não necessariamente ficar mexendo no celular. Então você vai abaixando esse estímulo que está muito aqui no alto, você vai valorizando as coisas simples da vida, você vai vendo o tanto que você vai ficar cada vez mais feliz. Que ao invés de você ter recompensa só com estímulo muito alto, você, naquelas coisas mais básicas, você vai sentindo prazer, vai se sentindo recompensado por aquilo. A próxima coisa que vai mudar a sua vida de fato é você entender que você precisa produzir mais do que você consome. Então, ao invés de ficar comprando livro novo toda semana e nem ler o livro completo, fica lendo, consumindo podcast, ouvindo podcast o tempo inteiro sem aplicar nada, você vai ficando com uma obesidade mental que faz muito mal. Isso de fato já aconteceu comigo, eu fico desesperado. Porque você não sabe muito bem o que você faz. Você ouve de um falando uma coisa, você ouve de outro falando para você não fazer aquilo. Você vai ficando confuso com tanta informação que você vai consumindo. Então, num vídeo recomendado do YouTube, você está assistindo um podcast, logo em seguida já tem outro recomendado. Você clica naquele, você vai assistindo em loop infinito ali, vai comprando um novo livro, aí o cara fala de um livro no podcast, você compra aquele livro e consome, não consegue ler o livro completo. Você vai ficando tão confuso que você não entende que você precisa produzir alguma coisa com aquilo que você aprendeu. Então, lê alguma coisa nova em um livro, aplica isso na sua vida, ensina para alguém e, de fato, faça isso. Por mais simples que isso possa parecer, de fato funciona. É óbvio que você não vai aplicar literalmente tudo que você aprendeu, porque isso não pode ser possível, às vezes, num período curto de tempo. Mas vê aquilo que mais fez sentido para você e aplica. Então, no Hábitos Atômicos, por exemplo, aquele livro que é famoso, você vê ali na prática algumas atividades que você pode aplicar imediatamente. A regra dos 2 minutos, por exemplo. Se uma atividade demora menos que 2 minutos, faça ela agora. Eu comecei a aplicar isso imediatamente na minha vida. Você pode fazer a mesma coisa. Então, produza mais do que você consome. Se você conseguir fazer vídeos aqui para o YouTube também, igual eu faço, que várias vezes eu já fiz vídeos justamente para ensinar aquilo que eu aprendi. Então, eu consumo vídeo de alguém, consumo podcast de outro, leio um artigo, produzo um vídeo. Produzir ao invés de ficar consumindo o tempo inteiro. Além de você acabar com a sua obesidade mental, que é aquela falta de clareza, você vai passar isso para frente. Você vai aliviar o seu cérebro para isso. Você vai ver o tanto que vai mudar. Você vai ser recompensado por isso. Você vai começar a impactar a vida de cada vez mais pessoas. Então, quanto mais você impacta, mais você recebe por isso. E vice-versa.
né? Quanto mais uma pessoa se sente grata por você, mais ela vai te pagar e você também mais vai contribuir com ela. E esse ciclo vai continuando. Então produza mais do que você consome, isso vai acabar com a sua falta de clareza, ou pelo menos diminuir bastante, né? Aquela obesidade mental que faz você ficar confuso sem saber o que você fazer. Próximo passo, confia em mim que isso funciona muito bem. Pega seu bloco de notas, uma folha ou seu caderno de anotações, você vai listar 5 habilidades e 5 assuntos que você quer se aprofundar e entender mais nos próximos meses. Então você vai literalmente listar habilidades que você quer aprender. Habilidade número 1, vendas. 2, comunicação. 3, gestão do tempo. 4, inteligência emocional. Enfim, listou aquilo ali. Agora você vai listar assuntos que você quer aprender mais nos próximos meses. Assunto 1, produtividade. Assunto número 2, geopolítica, que é um que eu gosto muito. Assunto número 3, criptomoedas. Assunto número 4, análise técnica de gráficos. Por exemplo, né? Você vai listando 5 habilidades e 5 assuntos. Você vai pegar isso e vai montar um plano de como você vai aprender mais isso. E uma vez que já está listado aquilo ali, fica muito mais interessante, muito mais proveitoso para você aprender sobre aquilo que você listou. E você vai vendo que as coisas se interligam. Você vai criando um repertório que é muito interessante para a sua vida. Por quê? Quer aprender mais sobre comunicação? Vai lá e pesquisa um TED Talks, por exemplo, que fala sobre isso. Comunicação verbal, comunicação não verbal. Não verbal envolve vestimenta, moda. Você já começa a estudar mais sobre esse assunto. Como que eu me comunico? Como que eu me posiciono? Aí você vai e depara com arquétipos, por exemplo. Tem arquétipo, o que eu quero transmitir? Você vai vendo que os assuntos vão criando ramificações interessantes demais para o seu cérebro. Você vai criando um repertório absurdo. E não só de habilidades, né, mas também de assuntos. Então, assuntos vão se interligando. Geopolítica, igual eu citei aqui o exemplo, você vai estudar mais sobre esse assunto e entender o quanto que isso impacta a economia. O quanto que a macroeconomia impacta nos investimentos. O quanto que os investimentos estão todos interligados no mundo inteiro. Então isso é muito interessante porque você vai criando um repertório, você listou aquilo que você provavelmente mais quer aprender e mais precisa, e ao longo do processo de aprender aquilo que você mais precisa, além de se tornar uma pessoa melhor, obviamente, você vai aprendendo mais sobre outros assuntos, criando um repertório que é o que faz você ter mais motivação para fazer coisas novas. Próximo passo vai fazer você gastar muito menos energia, ser uma pessoa muito mais produtiva e eficiente, que é o empilhamento de hábitos. Se você me acompanha lá no Instagram, você já sabe que eu faço isso todo santo dia, que é basicamente você fazer um hábito positivo servir de gatilho para outro hábito positivo que você tem. Então eu faço isso com café, leitura e atividade física. Todos os dias eu acordo, faço o meu café da manhã. Uma vez que eu fiz o meu café, eu já lembro exatamente da leitura que eu tenho que fazer, de 20 a 30 minutos. Então fiz o café, eu já vou ler, depois da leitura de 20 a 30 minutos eu já vou fazer minha atividade física. Chega um momento que é impossível para o seu cérebro fazer o café da manhã sem lembrar da leitura e, consequentemente, sem lembrar da atividade física. Então, se está difícil para você fazer atividade física todas as manhãs, faz um café da manhã todos os dias antes de fazer atividade física. Uma vez que você faz o café, você vai lembrar automaticamente da atividade física. Isso vai ficando tão automático quanto mais você repete, você vai automatizar isso no seu cérebro e isso vai virar um hábito empilhado com outros hábitos. Então, para ser bem direto ao ponto, quer desenvolver um hábito novo, use o empilhamento ao seu favor. Faça um hábito e ligue ele a outro hábito, a ponto de você fazer um e automaticamente lembrar do outro. Use o empilhamento ao seu favor. Quer quebrar um hábito negativo? Faça literalmente o contrário. Identifique o gatilho e quebre o gatilho. O que faz você passar muito tempo no seu celular, por exemplo? É ter todas as redes sociais fáceis ali para você? Apague as redes sociais, por exemplo. Ou está estudando e distraindo muito fácil com o celular? Acabe com o gatilho. Tire o celular de perto de você. Guarde o celular em outra sala, na gaveta, por exemplo. Desligue o celular. Quebre o gatilho quando você quer quebrar um hábito negativo. E que sempre quando você quer criar um hábito positivo para sua vida ali, use o empilhamento de hábitos ao seu favor. Ligue um hábito a outro hábito a ponto de ficar tão automático esse comportamento que o seu cérebro já se acostuma com aquilo ali. Último passo de todos, e é um princípio que eu recomendo muito que você leve ele para sua vida, que é você plantar as suas sementes. Plante as suas sementes. E semente eu falo literalmente você fazer aquilo que você sabe que vai te dar resultado no futuro. É a atividade física que vai fazer você ter um corpo muito mais eficiente? Faça atividade física. É um empreendimento digital que você quer começar a fazer que vai te dar mais recursos financeiros depois? Faça aquilo ali. Plante as suas sementes. É uma atitude positiva que você pode fazer para alguém? Faça aquela atitude. Aquela pessoa muito provavelmente vai se sentir muito grata para você e vai querer retribuir aquilo que você fez de positivo para ela. Então a minha sugestão para você é que você nunca pare de plantar suas sementes de fato.
Então, quanto mais sementes você planta hoje, maiores são as chances de uma oportunidade bater na sua porta depois, de uma sorte bater na sua porta depois. Então, que se a sorte te encontre, que ela te encontre em movimento, que ela te encontre trabalhando de fato. Eu levo muito isso para minha vida. Então, plante as suas sementes hoje para você colher as recompensas depois. Demonstre interesse. Vá atrás daquelas coisas que você sempre quer. Quer muito trabalhar em uma empresa? Vá atrás, demonstre interesse, encontre com quem trabalha lá dentro já. Quer montar o seu próprio negócio? Conheça novas pessoas em novos ambientes para você abrir as suas portas. De fato, conhecer novas pessoas, aquelas novas pessoas vão abrir portas para você depois. Quem sabe ser até o seu sócio no negócio que você está construindo. Então, quanto mais sementes você plantar, maiores são as chances de você ter um fruto muito positivo no médio e no longo prazo. Maiores são as chances de você ter uma oportunidade batendo na sua porta e que a sorte bata na sua porta também. Então, plante mais sementes, continue plantando, não pare de plantar para você colher os frutos daqui a alguns anos. Agora chegou a parte mais difícil desse vídeo aqui, que é você colocar em prática o que você acabou de aprender. Como eu falei lá no início, a ideia é que esse vídeo seja um guia, um método, um passo a passo para você sempre revisitar quando você quiser mudar sua rotina, mudar os seus hábitos de novo. Vai servir como ferramenta para mim também. Então, caso você queira revisitar cada uma das partes desse vídeo, passo 1, passo 2, passo 3, está tudo aqui na descrição dividido por tempo. É só você clicar para você revisitar cada um dos passos. Eu vou deixar aqui na descrição também o meu método de organização, caso você queira ser mais produtivo, mais organizado, ser uma pessoa que tem uma agenda organizada. Eu vou deixar aqui no primeiro link, é só você clicar nesse link para você ter acesso à minha ferramenta completa de organização. Você só copia e cola e vai ser a sua ferramenta completa de organização também, a minha própria. Você pega tudo que eu uso para me organizar e copia para o seu dashboard também. Tá aqui embaixo no primeiro link, é só você clicar lá. Caso você queira assistir outro vídeo muito interessante que eu falo sobre agenda, como que eu monto a minha agenda também no Google Agenda, eu vou deixar o vídeo aqui para você. É só você clicar que você vai direto para o vídeo. Espero que tenha sido útil esse vídeo aqui para você. Muito obrigado por ter chegado até aqui e até o próximo vídeo.